Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do curso Supermódulos. Eu sou a Kézia, professora de inglês, então hoje a gente vai para mais uma aula aí, né? E hoje, como vocês podem ver, a gente vai falar sobre o genitive case, que nada mais é do que uma forma de possessivo em inglês. Bom, lá no começo do ano, a gente já viu duas formas que a gente tinha de demonstrar possessivos, usando um possessive adjective e um possessive pronoun. Se você tá meio na dúvida sobre o que eu tô falando, então volta e dá uma estudada lá para você dar uma relembrada, tá? Então hoje a gente vai falar de mais um tipo de possessivo em inglês. Então vamos lá. O genitive case, como qualquer tipo de possessivo, a gente vai usar quando a gente quer indicar essa relação de posse entre um objeto e uma pessoa, por exemplo, ok? Então vamos lá, dá uma olhada aqui nesses exemplos. Aqui a gente tem uma forma, uma frase, né, utilizando o possessivo. Por exemplo, aqui o my, lembra? A gente já falou dele, que é um possessive adjective. Então a gente tem a seguinte frase: The car of my father, o carro do meu pai. Então vamos lá. Então olha só, para essa estrutura dessa frase. Aqui a gente tem the car, que é o objeto possuído, a gente tem a preposição of e a gente tem o possuidor, que é o my father. Só que essa forma aqui de demonstrar posse, the car of my father, em inglês ela não é muito utilizada não. Hoje em dia, quando a gente quer demonstrar que alguém possui alguma coisa, é muito mais utilizado o genitive case. E é o que a gente vai ver agora como é que a gente forma isso. Se você olhar aqui para as setinhas, quando a gente forma o genitive case, o possuidor, ele vem na frente, tá vendo? Então, a gente começa pelo possuidor, vai colocar esse apóstrofo S, e aí o objeto possuído vem depois. Então, resulta em my father's car, que dá a mesma coisa, o carro do meu pai. Só que quando a gente usa o genitive case, a ênfase está aqui, em quem possui. Então, ó, esse Szinho aqui não é aquele is do verb to be e nem é o has do present perfect. Não, esse Szinho aqui, entre o possuidor e o objeto possuído, é que estabelece essa relação de posse. Então, ele só está aqui para estabelecer essa relação, tudo bem? Então, quando a gente tiver o genitive case, vai ser dessa forma. Possuidor, apóstrofo S e o objeto possuído, tudo bem? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a ver alguns casos em que a gente vai usar isso. Então, vamos lá. Quando o possuidor está no singular, ou seja, quando eu tenho apenas uma pessoa que possui algo. Então, por exemplo, Ricardo's car, o carro do Ricardo, aqui eu só tenho um possuidor, então está no singular, certo? The teacher's book, então o livro do professor. Também, ó, só tenho um professor. Carla's house, ó, só tenho uma pessoa. Então, quando o meu possuidor está no singular, vai seguir aquela regrinha que a gente já falou antes. Coloca o apóstrofo e o S, tá vendo? Só isso, super tranquilo. Então, tá aqui, acrescenta-se o S. Agora, vamos lá. Caso 2. Quando o possuidor está no plural irregular, ou seja, quando ele está no plural, mas ele não termina em S. Lembra daqueles plurais irregulares que a gente já viu também? Então, por exemplo, women's e men, todos os dois estão no plural, só que nenhum deles termina em S. Então, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, vai acrescentar o apóstrofo e o S. Então, the women's blouses, as blusas das mulheres. The men's cars, os carros dos homens. Então, ó, é plural, mas não termina em S, acrescentei. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais um caso. Caso 3. Substantivos comuns que terminam em S, cujo plural seja com S. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Kids' toys, my friend's apartment. A gente vê aqui que o kids está no plural. E o friends também está no plural. Quando eu tenho um substantivo no plural, quando eu vou colocar no genitive case, eu não preciso colocar outro S. Eu só coloco o apóstrofo. A mesma coisa aqui, tá vendo? My friend's apartment. Friends está no plural. Só que aqui é um plural regular. Já tá terminando em S, tá vendo?
Então, entre o possuidor e o objeto possuído, a gente não acrescenta o S, só vai ficar assim mesmo. Vamos lá, mais um caso. Nomes próprios terminados em S. Por exemplo, Chris. Chris é o nome próprio e termina em S. No caso de nomes próprios, tanto faz. Você tanto pode colocar o Szinho depois, quanto pode não colocar. Tanto faz, você que escolhe. Então, tanto posso falar Chris' mother is a doctor or Chris' mother is a doctor. As duas frases eu vou estar falando a mesma coisa, que a mãe da Chris é uma médica. Mas aí, como Chris é um nome, eu posso optar ou não por colocar. Vamos lá. Mais um. Substantivos compostos. Então, substantivos compostos são aqueles que são formados por mais de uma palavra. Quando eu tenho substantivos compostos, apenas a última palavra vai levar o S. Então, por exemplo, my mother-in-law's house is very beautiful. Então, a casa da minha sogra é muito bonita. Aqui eu tenho outro, a sister-in-law, que é a cunhada. Então, ó, a família da minha cunhada é legal. Então, ó, eu tenho 3 palavras, só que só a última leva o S, porque é uma palavra composta, ok? Então, mais um. Quando a gente tem mais de um núcleo possuidor, ou seja, eu tenho um objeto sendo possuído por mais de uma pessoa. Então, por exemplo, Charlie's and Diana's wedding. Então, tá vendo que eu só coloquei o S aqui no último? Quando isso acontece, quer dizer que esse objeto aqui serve ao mesmo tempo para os dois. Então, quando eu falo Charlie's and Diana wedding, quer dizer o casamento do Charles e da Diana. Então, o mesmo objeto aqui é para os dois simultaneamente. Sally and Susan's car. O carro da Sally e da Susan. Ou seja, as duas compartilham o mesmo carro. Esse mesmo carro serve para as duas. Então, eu só coloco no último, ok? Agora, vamos lá. Aqui a gente pode olhar que, olha só, quando o elemento pertencente é conhecido ou evidente, ele encontra-se subentendido devido ao contexto geral em que se encontra. O que isso quer dizer? Vamos supor que alguém encontrou com você na rua, e você fala assim, te pergunta, você tá vindo da onde? Eu tô vindo da minha avó. Você não tá vindo da sua avó porque a sua avó não é um lugar. Você tá vindo da casa da sua avó. Então, isso seria o elemento subentendido. Deu para entender? Então, olha só. Olha esse exemplo. I was at my grandma's when you called me. Eu estava na minha avó quando você me ligou. Só que aqui fica subentendido que você não estava na sua avó, você estava na casa da sua avó. Então, eu tenho uma relação de posse aqui implícita, que é da sua avó com a casa dela. I'm going to Sylvia's. Eu vou para Silvia. Você não vai para Silvia porque a Silvia não é um lugar. Então, você vai para onde? Para a casa da Silvia. Então, seria o elemento subentendido. Então, quando tem esse Szinho aqui, é porque a gente tem alguma relação de posse implícita. E que a pessoa que está te ouvindo consegue identificar essa relação super fácil. Tudo bem? E aí, ó, essa regrinha vale para várias coisas. Para loja, consultório, hotel, hospital, igreja e várias outras coisas. Então, por exemplo, yesterday I went to Nike's. Ontem eu fui para Nike. Só que a Nike não é um lugar para eu ir. Eu fui o quê? Provavelmente para a loja da Nike. Então, esse Nike's aqui está se referindo à loja da Nike, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, preste atenção. Olha esse exemplo aqui. Men's and women's clothes. Olha só, eu tenho 2 objetos, eu tenho 2 possuidores, melhor dizendo, man e woman, e eu tenho só um objeto aqui no final. Só que diferente daquele anterior, eu tenho um apóstrofo nos dois, tá vendo? Lá naquele eu só colocava no último. Aqui eu tô colocando o apóstrofo e o S nos dois. Então, o que isso quer dizer? Que eles não vão compartilhar esse mesmo objeto, cada um tem o seu. Então, aqui, ó, são as roupas dos homens e as roupas das mulheres. Não são as mesmas roupas, cada um tem o seu.
Bob's and Jane's parents, ou seja, os pais do Bob e os pais da Jane. Quer dizer que eles não têm os mesmos pais, cada um tem o seu. Nicole's and Joanna's voice. Então, a voz da Nicole e a voz da Joanna. Então, ó, eu tô usando o mesmo objeto para duas pessoas, sendo que nesse caso eu sei que não é o mesmo para as duas. Cada uma tem o seu. Tudo bem? Então, isso aqui faz toda a diferença, isso aqui é super importante para você na hora da sua prova. Então, vamos para mais um. Vamos lá. Olha só. Essa forma de S, o genitive case, isso aqui é muito importante, gente, presta atenção. Ela somente é usada quando o possuidor é um ser animado. O que significa isso? Vamos supor, pessoas, animais e assim por diante. Por exemplo, cadeira é inanimado. Então, a gente vai ver como é que isso aqui vai ficar. Então, vamos lá, olha só. Como eu falei, não podem levar S os seres inanimados, coisas, lugares e substantivos abstratos. Então, por exemplo, olha aqui. The walls of my house need a new painting. Então, as paredes da minha casa precisam de uma nova pintura. Eu não poderia estabelecer uma relação de posse aqui, as paredes da minha casa. Por exemplo, my house's walls. Eu não poderia colocar o apóstrofo S aqui. Por quê? A minha casa não é um ser animado, ela não pode possuir alguma coisa. Então, aqui, ó, eu teria que escrever assim mesmo. The door of the car ou the car door. Ou seja, a porta do carro. Ou, dessa forma aqui também, né? A porta do carro. Então, ó, como o carro não é um ser animado, ele não pode possuir algo. Então, nesse caso, eu não poderia colocar the car's doors. Não poderia. A mesma coisa aqui, the leg of the table ou the table leg, a perna da mesa. Eu não poderia colocar the tables, com S, né, leg. Porque table também é um ser inanimado, que não pode possuir algo, tá? Então, nesses casos, eu teria que escrever assim mesmo. Então, vamos lá. Aí, a gente tem as exceções, as famosas exceções que sempre tem, mas aqui não são muitas. Então, olha só. Para essa aplicação de S, como eu falei, a gente não pode aplicar para seres inanimados, mas a gente tem algumas exceções. Quando a gente fala de medida de tempo, de lugar com nomes de pessoas, países, corpos celestes, a Terra, o mundo, nomes que representam um grupo de pessoas, por exemplo, companhia, uma empresa, alguma coisa, um time, ou seja, coisas mais coletivas, pessoas jurídicas e etc. Então, olha só, por exemplo, a kilo's weight of sugar. Então, eu tô falando o quê? De 1 quilo de açúcar. Como quilo é uma medida, é um tipo de medida, né? Uma medida de massa, então aqui eu posso usar. A 2 weeks vacation, então férias de 2 semanas. Como isso aqui, eu também tenho uma relação de tempo, no 2 weeks, de 2 semanas, eu também posso usar. Ó, aqui é a mesma coisa, in a year's time, né? No período de 1 ano. Também a relação de tempo, então eu posso usar. Ó, St. Peter's Cathedral, então Catedral de São Pedro. Como aqui, ó, Pedro é um nome de pessoa, tá ok, eu posso usar. Tá aqui incluído, ó. 200 meters walk, então uma caminhada de 200 metros. Então, ó, também é uma medida de distância, então tá ok. The company's staff, então ele tá falando o quê? Dos funcionários da empresa. Como aqui, ó, empresa, né, representa um grupo de pessoas, eu também posso usar. Tudo bem, tá tranquilo. Então, essas aqui são as únicas exceções, tá? Então, beleza. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai ver um exemplo de questão para vocês verem como é que isso é cobrado na prova para vocês. Tá? Aqui a gente tem uma questão do Colégio Naval, para vocês verem como que isso cai para vocês. Então, vamos lá. Olha, ele quer que você marque a opção incorreta de acordo com o genitive case. Então, ó, de acordo com isso aqui, o apóstrofo e S. Então, vamos lá observar. Lembrando, ele quer a incorreta. Então, tá bem frisado aqui, incorreta.
Vamos lá. Olha só. This is my mother-in-law's house. Ó, tenho uma palavra composta, o apóstrofo veio no final. Ok, certinho, certo? Fred's and Eric's cars. Então, ó, tá vendo aqui que tá até no plural, que ele tá se referindo aos carros do Fred e do Eric. Então, cada um tem o seu. Tá tranquilo. I'm going to grandma's. Então, eu vou para minha avó. Sendo que, se eu tenho isso aqui, tá subentendido uma relação de posse. Então, você vai para casa da sua avó. Então, tá ok. The world's population is increasing. Então, a população do mundo está crescendo. Como o mundo é uma daquelas palavras que estavam nas exceções, tá ok. Agora, olha a letra A. The door's car is open. Ou seja, na verdade aqui tá tudo errado, né? Que seria o carro da porta está aberto. Então, já começa errado por aí. E outra coisa, que nem porta nem carro são seres animados. Ou melhor, nenhum dos dois são seres animados, são inanimados. Logo, não poderia ter o genitive case. Então, por esse motivo, a alternativa incorreta é a letra A. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, olha só. Não é um conteúdo difícil, mas você tem que observar esses pontos para você poder identificar cada uma das regrinhas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de colocar seu nome aqui embaixo nos comentários para a gente saber que você assistiu. Não deixem de fazer as questões da apostila e as questões da lista de exercícios, ok? Para vocês poderem treinar isso aí. Não é um conteúdo difícil, mas você precisa ficar esperto. Então, até a próxima aula. Um beijo!